isso? Me ajuda aí, Pai. Não é? Então, eu amo quando isso acontece, porque os textos que eu preparei para pregar hoje já foram falados aqui pelo Tiago. Eu amo quando isso acontece. Muito bom. Nós cantamos Kadosh. Quem sabe o que é Kadosh? Quem sabe? Escolhido, separado. Kadosh é a palavra hebraica para santo. Então você cantou em português, em hebraico. Você viu como você é chique? Só que você não sabia, né? Mas você cantou. Ele é santo. Irmãos, é uma honra muito grande, uma enorme responsabilidade estar aqui nessa noite, nessa plataforma. E eu quero falar com vocês. Ontem, eu não sei quantos daqui estiveram presentes aqui na nossa mesa, mas eu saí daqui esmagado, viu? E foi bom, foi muito bom. Foi muito bom. Eu conversava com o Cris, não sei se ele está aí, e eu falava para ele assim: você sabe que uma das formas que você tem certeza, que você sabe que você é filho, é se você está sendo corrigido. Você sabia disso? Se você não está sendo corrigido, meu amigo, provavelmente você virou bastardo e não sabe. Porque Deus corrige a quem ama. É uma constatação. Então, toda vez que eu sou corrigido pelo Senhor, não vou negar para você, às vezes dói, não dói pouco, não. Mas eu aprendi que essa correção é um tratamento para que eu seja aplumado, para que eu entre na linha, para que eu me coloque conforme a vontade de Deus, entre no propósito de Deus. Então, nessa noite nós vamos falar sobre maturidade, tá? Eu tinha tantas coisas na minha cabeça, orando, e aí ontem, maturidade, como o Tiago falou, isso não saiu da minha cabeça, Tiago. Pensando nisso, matutando, meditando na palavra. Então, o texto que nós vamos ler agora é Romanos 8, ele falou, Romanos 8, 15 a 19. Eu peço que você aí, meu querido Diego, me ajuda aí na Bíblia, que nós vamos ler Bíblia hoje, tá? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, tekenon, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é paizinho, ok? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Você é alma, corpo e Espírito. Enquanto um ser humano, um cidadão que anda pela face da terra, não tem um encontro com Jesus Cristo, o Espírito dele está morto. É o Walking Dead. Ele fala, ele conversa, ele dá risada, ele faz tudo. Porém, ele está morto. Quando que ele nasce de novo? Quando ele tem um encontro. Não é quando eu aceito Jesus, porque eu não aceitei Jesus. Ele que me aceitou. Né? Imagina, eu vou aceitar Jesus. Ô, Jesus, vou te aceitar. Rapaz, meu Deus, eu sei de onde Deus me tirou. Quando eu aceito a Jesus, quando eu recebo a Jesus, entrego minha vida para Ele, reconheço que o sacrifício dele foi por mim. Nesse momento, está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem sabe o que está escrito lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura. É as coisas velhas, eis que tudo
Então, desse dia em diante, você nasce de novo e o Espírito de Deus testifica com o teu espírito. Você vai precisar aprender durante a sua vida a saber o que é a voz da tua alma e o que é a voz do teu espírito. Como é que o Espírito Santo fala? Ele fala, você sabia? Aliás, o Espírito de Deus que habita em mim não é uma influência, não é uma força, não é uma sugestão. Ele é uma pessoa. E o mundo e os cristãos em especial, estão perecendo, estão sofrendo, porque não têm a consciência de que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, mora nele. Você parou para pensar nisso? Você está aqui e o Espírito de Deus mora em você. Você sai daqui, entra na rua Pichurim, ele não vai com você, ele está em você. Você está na sua casa dormindo, o Espírito está com você. Aonde você estiver, se a revelação do Senhor Jesus te der, você entender isso, a tua vida nunca mais será a mesma. Quem já leu os livros de 1 e 2 Coríntios? São igrejas. A igreja de Corinto é uma igreja que se move no poder, é a igreja do reteté. É a igreja cheia da operação de milagres, maravilhas e poder. Só que eles têm um probleminha. Paulo pergunta para eles: vocês não sabem que vocês são a morada do Espírito de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? Vocês não sabem? Vocês estão se movendo. É por isso, irmãos, que Jesus diz lá em Mateus, no Sermão da Montanha: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então hoje eu e você, nós vamos entender e aprender. Você precisa aprender a escutar a voz do teu espírito. O Espírito Santo fala com o teu espírito. Então o Espírito Santo se comunica com quem? Com o teu espírito. Ele vai falar no teu espírito. E a voz do Espírito Santo é bem suave. A voz do Espírito Santo é mansa. Eu estava um dia no trabalho, pastora Kátia, e estou ali trabalhando. O rapaz que estava comigo lá, que trabalhava na minha equipe, falou: Rogério, você vai ficar até mais tarde aí? Eu saía umas 18 horas, eram umas 18h30. Falei: hoje eu vou dar uma esticada. Falou: beleza, eu vou ficar também. O Espírito Santo falou assim para mim: vai para sua casa. Eu falei: sussurro. Virei para ele e falei: mano, vamos embora. Você é doido? Eu falei: cara, você não vai entender, vamos embora, depois eu te explico. E fui andando com ele. E eu falei: olha, expliquei de um jeito que ele pudesse entender, porque ele não era cristão. Cheguei em casa, irmãos. Quando eu abri a porta, a minha esposa estava com a Sofiazinha bem pequenininha no colo, chorando. Havia acontecido uma questão lá. E na hora que eu cheguei, falei com ela, tal e coisa. O Espírito Santo cuida de detalhes tão pequenos, irmãos, que você não faz ideia. Se você escutasse o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não fala só com o pastor, com a pastora, com o apóstolo Emerson. Não, ele fala com todos os filhos. Vamos esquecer de uma vez por todas que existe uma hierarquia de homens e mulheres que Deus gosta mais e outros gostam menos. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Apenas Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. É apenas isso. Eu tenho uma responsabilidade no reino, mas eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Não sou melhor. Eu aqui estou um pouquinho acima para você poder me ver. Ponto. É isso. Você, querido, você, a reforma, Martim Lutero, a luta foi por quê? Porque existia um clero, existia uma classe que eles eram acima e os homens e mulheres comuns, normais, não liam a Bíblia. Você sabia disso?
E não podiam existir. A Bíblia era feita em latim para ninguém entender. E aí agora, irmãos, eu e você temos acesso a esse livro. Olha, se você não gosta de ler, meu amigo, você precisa mudar seus conceitos. Porque o Senhor que você serve, Ele é a palavra feita em ser humano. No princípio era o verbo. O verbo é ação. Tira o verbo de uma frase e acabou a ação. Ele era o verbo. Então vamos lá, que eu parei aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, tekenon, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Presta atenção nessa palavra. Se é certo que com Ele padecemos. Guarda isso. Para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições, padecemos e aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós deve ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos ruios. Então ele está dizendo, o texto aqui a gente está falando em português, filho é filho, não é isso? Filho. No grego, não. A palavra filhos tem diversos significados. Tem algumas palavras diferentes. Filho. Filho maduro, filho criança. Enquanto é criança, não acessa a herança. Por quê? Porque não tem capacidade cognitiva, não tem formação para poder administrar aquilo. Só que Deus quer fazer. Aliás, os 5 ministérios na igreja existem para isso. Para trabalhando, edificar o corpo, para que aqueles que não são maduros sejam. Isso quem veio ontem aprendeu. Então, quando nós nascemos de novo, a gente se transforma no quê? Em filhinhos. Em tequinon. Quando você nasce de novo, Tiago, você não nasce um ruiós. Você nasce o quê? Irmãos, ó, tem olha, a menininha está ali do lado do meu querido ali. Ela está encostadinha nele. Ou então tem um menininho que passou aqui, coisa mais linda, com tênis tudo aceso aqui, ó. Meu pai, pena que eu sou da década, nem vou falar para você. Que coisa linda, assim, ele vai andando e vai acendendo a luzinha. Agora, se esse menino, se o filho da Marta, quando ele estava andando assim, Marta, aí o Davi cai. Você olha para ele e fala, levanta ele, você espera, você vai dar uma bronca nele, porque ele está caindo? Não. Por quê? Porque ele está fazendo algo de acordo com a idade dele. É assim, é com Deus. Quando você nasce em Cristo, você nasce um tequinon, você nasce uma criança. E aí você vai ser alimentado com o quê? Com leite. Mas Deus quer que você cresça para receber o quê? Alimento sólido. Não dá para um camarada ter 300 anos e estar tomando mamadeira. Acontece, irmãos, que nós vemos no nosso país, saiu o censo agora. Eu não sei para quanto fomos, eu sei que nós éramos 19 milhões de evangélicos, que passou para 40 milhões, eu não sei quanto que é agora. Eu sei que tem crescido. Só que nós crescemos em número. Mas a nossa sociedade não espelha a quantidade de cristãos que existem no nosso país. Ou eu estou falando bobagem? A Kátia sabe disso, a gente sabe disso. A pastora Gia, ela não está aqui. Meus amigos, as pessoas vão para o acampamento, dão um cheque, e o cheque volta. Tem lugar que não aluga nada para pastor. Você sabia disso? Está aí. E tantas outras coisas. Meu Deus do céu. Por quê? Porque o camarada ainda é o quê? Um camarada imaturo. Mas Deus quer que nós cresçamos. E qual é a maneira de crescer em Deus? Aflições, sofrimento. Ah, não, pastor, Deus é bom. Como que o senhor fala isso? Jovem, veja o Novo Testamento. Se você achar um
homem de Deus lá, que andou com Jesus, que não padeceu. Aliás, tem uma promessa para você. É uma promessa maravilhosa. Quem falou ela foi Jesus. Ele disse assim, olha, eu digo-vos essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo, como é que é? Mas eu pergunto para você, tereis aflição, Cris, é uma possibilidade? Tem algum professor de português aí? Existe um condicional aí? No mundo, mas tende eu. Ou seja, eu passei por aflição. Eu venci o mundo. Quando as aflições chegarem para você, fica tranquilo, você vai vencer. Eu virei o sentido do versículo. O que Jesus estava querendo dizer é isso. Você quer vencer? Meu amigo, olha, o pastor Jean falou ontem que o sonho dele era jogar futebol. Eu dei risada ali, que é a mesma coisa, só pensava em futebol. Não queria ser pastor. Eu falava, eu não preciso ser pastor. Para pregar a Bíblia, o Boquinha me conhece. Você está rindo, né, Boquinha? O meu amigo Renato. Ele está rindo ali porque ele me conheceu antes, ele deve pensar, esse cara mudou mesmo. Só pensava em jogar futebol, irmãos. No sábado eu jogava bola das 10 ao meio-dia, saía de uma quadra e ia para outra, jogava das meio-dia às 2, saía da quadra e ia na terceira. Jogava em 3 quadras, chegava no terceiro jogo, eu estava só o filé. Corria e no domingo ia lá para o Parque Ecológico lá. Jogava de segunda, de terça. Eu só pensava era o que eu queria. Eu queria o quê? Eu não queria, não pensava em ser pastor. Não pensava. Aí, mas o que eu ia te contar? Quem jogou bola sabe. Eu jogava futsal, eu fui profissional de futsal. E aí estou lá em Guarulhos, a gente jogava em Guarulhos, campeonato. Vamos jogar. Marcou o jogo. Você vai lá, você se troca. Aí você descobre que aconteceu um problema com o vizinho, com o seu adversário, e vai ser WO. Você sabe o que é WO? Quem joga bola sabe. WO você ganha sem jogar. Só que tem um problema, gente. Você tem que entrar na quadra, mãe. Você tem que colocar a roupa, o tênis, o meião, o calção, a camiseta, e você entra na quadra. Entra, o juiz entra, põe a bola no meio, aí ele apita e você chuta a bola. Até uma vez nós rimos tanto que o cara errou o gol, rapaz. O cara chutou sem bola, assim, ó, e a bola foi para fora, mas não valeu o gol, é 1-0. A pior coisa que tem para um camarada que joga futebol é ganhar um jogo por WO, cara. Não, eu prefiro perder um jogo do que ganhar por WO, ganhar sem ter um adversário, ganhar sem ter um confronto. Você quer vitória? Mas você não quer luta. Você quer vitória? Você quer crescer? Quero, pastor. Opa! Então, quando Deus manda a luta para... Porque quem manda a luta não é o diabo. Quem manda a luta é Deus. Agora, quando você descobre quem você é, você me desculpa. Enquanto você não descobre, você não dá trabalho para ninguém. O diabo deixa você de lado. Você fica lá. Agora, quando descobre quem é você e você percebe quem você é em Deus, e você começa a movimentar, isso aconteceu, sabe com quem? Só com um cidadão chamado Jesus. Só com ele. Ele viveu escondidinho lá, ninguém sabia quem era ele. Aí um dia a mãe dele antecipou. Ele falou, mulher, não é a minha hora. Mas foi lá, ele amava. Quem já assistiu The Chosen? É de Deus, viu? Pode assistir que é bom. Existem algumas, como é que fala? Alguma licença poética, eles têm que construir uma história, tá? Mas é muito legal. O da mulher samaritana, eu choro. Eu assisti umas 10 vezes, é 10 vezes que eu choro. Quando ele olha para ela assim, ela fala, é você é o Messias. Ele dá um sorriso assim, com aquela cara dele. Eu choro, eu falo, não é possível. Jesus é lindo daquele jeito, mano. Bonito. Então, mas aí quando Jesus vai e é batizado por João Batista, ele é batizado. Quando Jesus é batizado por João Batista, o que é que acontece? Teofania. Para você que não sabe, é a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está ali, desce uma pomba, que é o Espírito Santo, sobre ele,
e ouve-se Deus Pai do céu dizendo: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Quando ele sai daí, ele vai para onde? Para o deserto. Agora, quem leva ele para o deserto? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, na estreia do camarada, leva ele justamente para o deserto, irmãos? Por quê? Porque ele precisava crescer, ele precisava entrar. E olha, o que o diabo faz? O diabo tenta Jesus, nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas o que o diabo faz? O diabo tenta Jesus porque ele quer que Jesus, de alguma forma, Alan, demonstre o poder de filho de Deus naquele lugar. Pode olhar, você vai ver todas as tentações, ele tenta de alguma forma, fazer com que Deus, com Jesus, largue mão, porque a Bíblia fala, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus era um homem, 100% homem, 100% Deus. Mas ele queria que ele fizesse o quê? Algo sobrenatural. Para quê? Para que aí, dali para frente, ele não fosse um homem normal. Então, ele não vivesse a vida que ele viveu, para que ele nos fizesse herdeiros dele. Se ele, de alguma forma, aliviasse com uma operação de Deus naquela tentação, ele acabava com o plano redentivo. Então, por isso que o diabo tenta Jesus. E olha, o diabo tenta, sabe com o quê? Com a palavra. O diabo sabe a palavra. Sabe mais que muito crente aí. Ele sabe, a Bíblia diz que ele conhece, ele até estremece, mas não obedece. Essa é a questão, essa é a diferença. Ele sabe, ele conhece, ele não obedece. Então, naquela época, quem veio antes de Jesus Cristo? Um homem chamado João Batista. O pai dele, o pai de João, teve uma anunciação fantástica. Ele já era velhinho, Isabel velhinha também. E aí Deus envia um anjo, esse anjo Gabriel, anuncia para ele. E ele acha que chegou tarde. Quantos de nós, às vezes, não achamos que chegou tarde? Chegou tarde, já passou da hora. E aí esse homem fica mudo e tal. E quando nasce João Batista, irmãos, ele intencionalmente vai com João Batista para onde? Para o deserto. Porque o deserto, a maioria de nós queremos fugir do deserto. A gente fala assim, eu já ouvi, muita gente fala, o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Só que alguns cristãos, irmãos, vão escolher o deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar onde você não tem distrações. É um lugar onde você abre mão, inclusive. Porque, olha, o João Batista, ele era, sabe o quê? Ele era um sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Em vez de ele ficar em Jerusalém, ele vai com uma roupa esquisita, no lugar esquisito, comendo coisa esquisita. E aí as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. Onde que elas iam? No deserto. Veja, qualquer um de nós, sabendo que agora eu vou preparar o caminho do Senhor, o que você faria? Você iria para onde? Para Jerusalém. Não, ele vai para onde? Para o deserto. E o povo que, em vez de ir pegar uma palavra lá em Jerusalém, vai para onde? Para o deserto. Agora, quando João Batista ficou nesse deserto tanto tempo, ele era tequinon. Naquela situação difícil, ele foi forjado para ser o quê? Um filho maduro. A ponto de ele dizer, quem que você é? Eu sou a voz do que clama. Eu não tenho uma mensagem, eu sou a mensagem. É o que Deus está fazendo nesse dia, levantando homens e mulheres que não vão ter mais uma mensagem, vão ser a mensagem. Porque você é a Bíblia que o mundo lê.
Você é o livro que o mundo está lendo agora. Ai, pastor, não põe essa responsabilidade em mim. Ponho sim. Ponho. O que Deus quer fazer? Deus quer fazer em mim e você como Ele fez com Jó. Você conhece a história de Jó? Engraçado que todo aquele diálogo entre Jó e Satanás, entre Deus e Satanás, Jó nunca ficou sabendo. Você já parou para pensar nisso? Nunca. Fabrício, ele nunca ficou sabendo. A conversa era lá, ele está aqui. Não sabia. Você já viu, você viu mesmo. E outra coisa, talvez você escandalize, mas você sabia que Jó não era israelita? Jó não era. Jó era um gentio, você sabia disso? Leia lá. Ele era um gentio. Só que ele servia. Você viu o meu servo Jó? Como ele é gente boa, também você dá tudo para ele, tal. Não toca nele. O que Jó fala no final? Antes eu te conhecia, agora eu estou maduro. Como que ele chegou a ser maduro diante de Deus? O meu Redentor vive. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Como que ele chegou a essa situação? Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado na luta, na prova. Tinha um irmão, ele faleceu. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Lembra do irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É, coisa boa, disse o Fabrício. É boa, mas o povo corre. O povo corre, meu irmão. Isso não é novo, isso não é novo. O povo de Israel, olha, porque do Egito Deus te tira. Da Babilônia você tem que sair. Do Egito é a salvação é pela graça. Então ele abre o mar, ele manda pragas e você sai. Mas para entrar depois na terra prometida, meu irmão, aí é com você. Aí você vai lutar e lá vai ter gigante. Que tipo de espia você é? Porque os espias viram a mesma coisa. Nenhum dos 12 espias viram algo diferente. Todos a mesma coisa. Apenas Josué e Caleb não negaram a realidade. Simplesmente eles disseram, aquele que está conosco é maior. E eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. No mundo tereis aflições. Agora, quando esse povo chega na frente, lá no Êxodo, o Senhor fala assim, ó, Moisés, vai lá e fala para o faraó deixar o meu povo ir, para ir para o deserto celebrar para mim uma festa. Deus é festeiro. Vamos lá. Aí no dia, ó, Moisés, separa esse povo aí 3 dias aí, e aí vocês vão encontrar comigo. Opa, nós vamos, é com nós mesmos. Se santificaram. Quando eles chegam lá, o que eles encontram? Meu amigo, se alguém falasse que nós saímos, vem aqui alguém aqui. Pessoal aqui da Comunhão e Adoração que está aqui hoje, nessa quarta-feira, rompendo limites. Que dia que é hoje? 28, né? 28 de junho. Vamos sair daqui e nós vamos ir ali na Amador Bueno, tem um salão lá onde Deus vai estar lá. Qual a sua expectativa? Luzes? Gelo seco, Wesley? Tadã! Qual é a sua expectativa? Eles foram nessa expectativa, eu acredito. Quando chega lá, o que eles encontraram? Trovão, relâmpago, tremor de terra, fogo. Moisés, vai você. Moisés, vai você. E aí o Moisés fala para ele, ei, bobo, ele está provando vocês. Lê lá, nós não temos tempo, está lá em Êxodo. Ele está provando vocês, ele ama vocês. Não, vai lá você, nós vamos morrer. E ele tinha razão, o povo tinha razão. Quando você encontra com o Senhor, você tem que morrer. Você tem que morrer. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem que morrer. Rapaz, nós vamos ler daqui a pouco, não vou acelerar. Então, o que eles fazem? Como eles são incrédulos e não querem, porque o desejo de Deus era ter uma nação, era ter um povo de sacerdote. Deus fala, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes.
E aí tem que ter os levitas, porque eles não quiseram. E aí, sabe o que eles fazem? Fica rodando naquele monte 40 anos. Porque se você não quer amadurecer, você volta para o lugar. Você volta para o lugar. Enquanto você não amadurecer, meu querido, Deus vai permitir que você volte para o mesmo lugar. Então, se você está voltando para o mesmo lugar, por favor, faça algo diferente. E qual é a nossa atitude diferente? Crer. Para de avaliar a situação pelos seus olhos. A gente gosta de avaliar e de olhar pelos nossos olhos naturais. E Deus é interessante, ele começa um povo por um velhinho de 75 que tem um filho com 100. Cara, qualquer um de nós, se eu quero começar um povo, eu vou escolher um camarada saradaço. Não é? Não, um velhinho de 75. E quando chega com 99, que ele fala, agora, ele já tinha tido um, você vai ter o teu filho. E ele ri, a gente fala que Sara riu, está lá escrito, você pode olhar. Abraão riu também. Riu, 99. E Deus fala, daqui um ano, e dali um ano. Meu irmão, se Abraão, olha, Abraão, quando foi chamado, ele era menino. Ele era tecnon, então ele mente. Essa aqui, porque a mulher de Abraão devia ser um avião. A Sara devia ser um mulheraço. Porque a Bíblia fala, ele fala, você fala que você é minha irmã. Você é bonitona, nós vamos chegar lá. Se você fala que eu sou seu marido, o cara me mata para casar com você. E ele faz isso uma vez. E aí, dá tudo ruim. Deus não se importa com a como é que fala? A infantilidade de Abraão. Ele fala para o cara, não toca nela. O cara fala, mas Abraão, como que você faz isso comigo, rapaz? Eu toco nela, cara. Dá um monte de presente para ele. Por que dá presente para ele? Abraão não era besta, meu irmão. Como Abraão falou que ela era irmã, o que o cara deu? O dote para ele. Ele recebeu o dote. E aí ele faz a segunda vez igual, ele mente de novo. E o filho dele, Isaac, faz a mesma coisa. Agora, olha o Abraão quando começa e olha ele quando termina. Porque Deus olha para mim e para você não pelo começo, ele olha pelo fim. Então, meu querido, se você está na caminhada e às vezes você fala, caramba, não deu. Eu queria e não consegui. Meu querido, levante sua cabeça, sacode a poeira. Fala, Senhor, eu estou contigo, o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu vergo, mas não quebro. Porque crente é assim, nós verga, mas não quebra. É ou não é? Eita, o negócio até saiu daqui, acho que é melhor mesmo, porque aí eu já... Queridos, tudo isso foi só a preparação, tá? Mas eu vou ser rápido. O que nós temos errado? Onde nós temos errado? Romper limites. Hoje é quarta-feira, rompendo limites. Para eu e você, para nós rompermos limites, irmão, a gente precisa descobrir, entender que nós estamos mortos. Romanos 6. E agora nós vamos ficar na Bíblia aí, por favor, Diego. 6:1. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, eu vou continuar pecando, porque quando eu continuo pecando, Deus age com graça sobre mim. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Antes de seguir, eu queria explicar para você. Quando você lê o livro de Romanos, irmãos, do primeiro versículo, capítulo 1 até capítulo 2 e alguma coisa, quase no meio, ele fala muito de pecados, tá? Pecados no plural. O que são esses pecados? São as atitudes, as ações que a gente comete. Isso é os pecados. Esses pecados foram perdoados por Jesus através do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Dali para frente, ele começa a falar em pecado no singular. O que é esse pecado no singular? É a máquina que produz pecado, ou seja, você mesmo. Então, ele trata com a consequência dessa máquina, que é o pecado, mas Jesus tratou também com a máquina, comigo e com você, para que nós tenhamos uma vida em Deus.
Você tinha que ter aprendido isso no começo da tua conversão. Vai aprender hoje se você não sabe. 2, de modo nenhum, nós que estamos o quê? Você está morto? Está morto ou não está? Nós que estamos mortos para o quê? Esse pecado é a natureza pecaminosa, entenda isso. A natureza, aquilo que faz você pecar. Como viveremos ainda nele? 3, ou não sabeis, vocês não sabem, comunhão e adoração, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você não sabe disso? Você não sabe que quando ele morreu, você morreu com ele? Você não sabe? 4, de sorte que fomos o quê? Com ele pelo batismo. Quando ele morreu, você morreu com ele. Sabe, quem se batizou aqui? Quando você batizou, que você desceu na água, aquilo não foi um banho, você não tomou um banho. Você estava dizendo o seguinte: ó Senhor, quando eu entro na água, é como se eu tivesse morrido com o Senhor lá atrás. Quando eu saio, eu estou incluído agora na sua ressurreição. Eu morri e agora eu estou vivo em Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, você morreu com ele, você ressuscitou. Então agora você vai andar em novidade de vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram. 5. Por quê? Olha só, por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos da sua. Ele está dizendo, se eu fui colocado na morte dele, eu estava lá. Quando ele ressuscitou, eu estava também. Então eu morri para o pecado e eu ressuscitei como Jesus ressuscitou. Eu estou com esse corpo aqui ainda? Estou. Só que eu não preciso esperar quando ele vier e transformar aqueles que estão vivos. Primeiro, Paulo fala, os que estiverem mortos ressuscitarão no abrir e fechar de olhos. Porque tem gente que fala do arrebatamento secreto. Né? Não tem arrebatamento secreto. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a tua transformação. Você vai ter esse corpo novo. É isso aí, mas isso é uma história para outra história. 6. Sabendo isso, olha o nome. Sabendo isso, presta atenção. São 3 verbos, você vai entender. Sabendo isso, então agora ele está informando para os romanos, e eu estou falando isso para você. Se você não sabia, você vai saber agora. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, o seu homem velho foi crucificado com Cristo. É uma boa notícia para você ou não? Qual é o propósito? Para quê? Propósito. Para que o corpo do pecado seja, para que não servirmos mais ao. Uau! Como que eu faço isso? Pela fé. Você não crê que a morte de Jesus e o sangue que foi vertido na cruz do Calvário te livrou, perdoou os seus pecados? Com isso ele levou e perdoou os seus pecados. Você não crê nisso pela fé? Então você tem que crer que você morreu pela fé. Amém. Em Cristo. 7. Porque aquele que está morto está justificado o pecado, jovem. Você foi justificado. O que você precisa fazer? Nada. Ele fez por você. Ah, pastor, mas assim é fácil. É lógico que é, só que a gente complica. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sim ou não? O texto ele é autoexplicativo. 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cara, ele ressuscitou, não morre mais. Então, você não precisa ficar... Tem uns que morrem, aí te fala, o meu velho homem aquele dia ressuscitou. Que história é essa? Morreu. Aí o velho homem apareceu agora. Por que eu dei em cima daquela mulher? Porque a carne é fraca. Carne é fraca, uma mulher não é vitamina. Vai buscar as coisas do Espírito que você não vai satisfazer as obras da carne. Esse é o caminho. Considere.
Você sabe que você morreu, mas vai ter mais. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também, vós considerai-vos. Primeiro você sabe. Eu sei dessa verdade revelada. Então, a partir do momento que eu sei agora, eu vou começar a me considerar. Eu vou falar, isso que está na Bíblia é verdade. Eu creio nisso. Então, agora, vos considerai-vos certamente mortos para o pecado. Certamente, eu gostei dessa tradução. Certamente mortos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já que você sabe dessa verdade, que você morreu com Ele, então agora você se considere morto e vivo para Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências é vontade, desejos. Não reine. Por quê? Porque você morreu, se considere morto. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos. Primeiro eu estou sabendo, eu vou saber, eu sei que eu fui incluído na morte e na ressurreição. Então agora eu me considero como sendo incluído na morte e na ressurreição. Já que eu fiz tudo isso, eu me apresento. Os meus membros por instrumento, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Você entendeu? Sim. É difícil entender isso? Mas olha como que isso acontece. O capítulo 7, versículo 1, Paulo dá uma ilustração. Olha que ilustração linda. Por favor, me acompanha. Não sabeis vós, irmãos? Irmãos, vocês não sabem, porque fala os que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Nossa, que falaram aqui, a bispa Cátia falou, a lei, tudo vai passar. Mas a palavra não vai. A palavra é eterna. Por isso que Jesus disse assim, eu não vim para anular, para acabar com a lei. Eu vim cumprir. É por isso que a lei é boa. Paulo diz, a lei é boa, a lei é ruim. Não matarás é ruim. Não roubarás é ruim. Só que para que... Olha, irmão, você vai ficar escandalizado, não sei. Para que Deus fez a lei? Você sabe? Para o homem não cumprir. O objetivo da lei é mostrar para o homem que se ele tentar cumprir, ele dá com o burro na água. A Bíblia fala isso, nós vamos ler daqui a pouco. A Bíblia diz que ele deu a lei para que eu e você saibamos que a gente não consegue. Por quê? Quem consegue? Jesus. O propósito de Deus sempre foi Jesus. É por isso que Jesus veio cumprir a lei, no meu e no teu lugar. Você precisa crer nisso, criatura. A tua vida cristã nunca mais vai ser a mesma. Você vai parar de ficar nesse tropeça e cai. Tropeça aqui, ai, cai acolá. Eu cantava isso. Não é? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vocês não sabem que a lei tem domínio? 2, olha só. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, você está casado com esse sujeito. Quem é esse sujeito aqui, ó, da esquerda, minha, tua direita? É a lei. A lei é um bom marido, tá? Porque ela só tem regra boa. Só que você não consegue obedecer. Não consegue. Então ele fala, você não sabe que você é sujeito a ele? Não tem jeito, você é sujeito. 3. De sorte que vivendo o marido, será chamado o quê? Se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então ela está falando a lei. Qual é a lei? Ó, você é casado. Você é casada, mulher. Ele está falando da mulher, você é casado com ele. A lei fala que você tem que ficar casado com ela. Você só pode ter outro marido se ele morrer. Olha o 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Você não entendeu o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de um homem e de uma mulher. Ele está dizendo assim, olha, para a mulher ter um outro marido, o marido tem que morrer. Só que para você não servir mais a lei, quem tem que morrer é você. Ele está dizendo, olha, você não quer mais servir aquele marido? Você não consegue? Olha aqui, ó. Assim, meu irmão, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Qual é a solução? Não é o marido morrer, não é a lei morrer, é você morrer. Quando você morre, você pertence a quem? A Cristo. E aí você, pela fé, passa a viver e a ter vitória. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Nada. A gente pensa só em fazer, a gente acha que é fazer. Você precisa crer, acreditar, mais do que isso, crer. Você tem que ver antes que a coisa aconteça. E aí, quando você começar a crer, você vai perceber que Ele vai te dar força. Por quê? Porque você se considera morto para o pecado, vivo para Deus. É o que está escrito nesse texto. É o que ele fala. Olha só, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu para nos conduzir a quem? Para que pela fé fôssemos justificados. Está vendo aqui para que serve a lei? A lei serviu para quê? Para te conduzir a Cristo. E a lei? A lei é boa, a lei é show. Aí você está lá. Aí, por que tem alguns que têm pecado de estimação? Por causa disso. Porque ele se esforça. Aí chega uma hora que na força dele ele cai. Por que ele cai? Porque a lei é boa. A lei, por que você pecou? Porque existe uma lei. Se você não tiver... Então, recentemente, crimes cibernéticos, crimes na internet, a polícia tinha dificuldade de prender as pessoas. Sabe por quê, Renato? Porque não havia uma lei. A lei não abarcava aquele tipo de delito. Como que eu prendo alguém se não existe uma lei que prende ele? Então foi feita uma lei. E agora se prende as pessoas por causa de um crime que está na lei. E a lei é ruim? Não, a lei é boa. Só que quando a gente não faz o que a lei diz, a gente percebe que nós é fraco. E é esse o objetivo de Deus. Que você entenda que você é fraco. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, creia nisso. Você vai romper limite. Você quer romper limite? Você vai romper limite. Meu Deus. 1 Coríntios 6,19. Por favor. Falei que nós ia ler muita Bíblia hoje. A Bíblia prega sozinha. Ou não sabeis que o vosso corpo, corpo é o quê? O templo. Você, meu irmão, é o templo. Cara do céu, que aleluia. Você é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você está entendendo o que ele está falando aqui, Paulo? Dinho, você não é de você mesmo. Maria, você não é de você mesmo. Gi, você não é de você mesmo. Pastora Kátia, você não é. Jânio, eu conheço você há tanto tempo já. Ei, Jânio, não queria correr atrás da bola, né, Jânio? Estamos juntos aqui, ó. Você em pé aí, eu aqui. Meu Deus, você não é de você mesma, Marta. Você não sabe que você é o templo do Espírito, que ele habita em você, que você não é mais de você mesmo? Você não sabe, você ignora isso. Você não é mais de você mesmo. Por quê? Porque você foi comprado. Quem é comprado não é mais dono de si mesmo. Por que você foi comprado? Pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário. Ele te comprou. Você, quando veio aqui e entregou sua vida para Ele, você implicitamente está dizendo, Senhor, eu aceito, o Senhor me comprou. Eu não sou mais de mim mesmo. 20. Porque fostes comprados
por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você tem um dono. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Confessa isso no seu dia a dia. O Criador do universo, aquele que não foi criado, aquele que não tem começo, que não tem fim, aquele que do nada fez todas as coisas, ele resolveu enviar o seu filho para morrer no meu e no teu lugar, para me justificar, para te justificar, para ter nós com ele para sempre. Cara, se isso não muda a sua vida, você não entra mais em crise. Por quê? O problema é que a gente quer estar no comando, irmão. A gente quer estar vivão. A gente quer. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Sou humano, que nem você. Meu Deus, a gente quer estar no comando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, Wesley. Caminho, Bíblia. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entreguei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E ele tudo fará. Tem gente que entrega, mas não confia. Entrega, mas não larga. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Queridos, por que a gente não rompe limites? Porque a gente não conhece a palavra. 1 João, eu não anotei isso. O Espírito soprou nas minhas orelhas. Então eu preciso falar. Só que aguarda um pouquinho, porque está na Bíblia. 1 João, acho que é 3, viu? Meu Deus, me ajuda. Lembrei. Desculpa, eu vou colar aqui, tá? Eu mandei para minha nenê hoje. Conhece minha nenê? Minha nenê é a minha Rosângela, a mulher mais linda do universo. Não fica chocado, não. Ela é bonita mesmo. Está aqui, ó. Vamos lá. 1 João 5,14. 1 João 5,14. Ô, papai, obrigado. E esta é... Ó, eu vou ler o texto de um jeito diferente. Presta atenção. E esta é a confiança que temos neles, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. Você vê que tem duas vírgulas nesse intervalo, as vírgulas separam o assunto, então ficou com sentido o que eu falei, não ficou? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. Só que não é isso. Existe uma condicional ali. Existe uma condicional ali. Ah, mas eu peço para Deus e Deus me dá. Não é bem assim, não. Tem muita coisa que eu pedi para Deus e Ele não me deu e eu agradeço demais. Porque Ele me livrou de encrenca. Porque ou eu não podia ter ou eu não estava preparado para ter. Tem coisa que Deus vai me dar agora, porque lá atrás eu não estava preparado. Aliás, alguns de nós, Deus não manda recurso financeiro, porque se você mandar, você desvia. Então, você tem que ficar sempre no aperto, para poder... Porque, olha, os filhos imaturos, eles se aproximam de Deus, ou para pedir alguma coisa, ou para pedir direção. Enquanto que os filhos maduros se aproximam de Deus por causa do relacionamento. Então, olha, e esta é a confiança, nós temos essa confiança. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança. Você pode ter essa confiança. Tenha essa confiança. Essa é a confiança. Qual é a confiança? Se eu peço segundo a sua vontade. O que me dá a confiança de receber, dele me ouvir, dele me atender? Se eu peço segundo a sua vontade. E onde está expressa a vontade do papai? Na palavra. Então você precisa começar a comer a palavra. Leia o livro de Neemias.
Neemias foi um homem que ele foi cativo. Ele era um copeiro. A gente fala, copeiro? Copeiro, a gente chega lá no bar, lá o cara fica servindo. Não, irmão. Na Bíblia, copeiro era um cara muito importante. O copeiro servia o rei. A maioria das pessoas, para entrar na presença do rei, tinha que pedir. Você leu o livro de Esther? Tinha que pedir licença. Ele estendia o cetro, beleza. Se ele não estendesse, ó, já Elvis. E esse camarada, ele ficava o quê? Lado a lado. Era 5 homens. Por quê? Na época eles envenenavam muitos reis. Então esse homem tomava antes. Tudo que era servido para o rei, ele tomava primeiro. Então ele estava na presença, ele estava lá, Neemias. E um dia ele encontra com o irmão dele. E ele fala para o irmão dele assim: mano, de onde você veio? Eu vim lá de Jerusalém. O irmão tinha voltado, o irmão José, lá de Jerusalém. E como é que estão as coisas lá? Aí o irmão deu um relatório, cara. Terrível, tenebroso. Está tudo zoado. Desculpa, é Rogério, capítulo 4, versículo 7. Está tudo zoado. Os muros tudo estavam em riba, agora está no chão. Não tem nada, está tudo, está um opróbrio, está uma porcaria, está tudo detonado. A Bíblia diz que ele ficou triste, não foi um dia, não foi 2, não foi uma semana, foram meses. E quando ele aparece, aí ele ora. Isso que eu queria dizer para você, não vai dar tempo. Pega o livro de Neemias hoje, lê o capítulo 1. Quando ele ora para Deus, irmão, você sabe o que ele faz? Neemias simplesmente lembra a Deus o que ele falou. Quando você for orar na sua casa, irmão, você fica procurando um monte de palavra bonita. Deus não se impressiona com palavra bonita. Deus ouve oração curta. Deus ouve oração de 3 palavras. Deus ouve até quando você está tão ruim, você não consegue falar, você chora. Ele ouve aquele choro seu. Existe uma barreira que a gente acha que Deus está esperando um discurso eloquente da nossa parte. Não! Ele quer ouvir a sua voz e ponto final. Quando você for orar, irmãos, ore a palavra. Quem ora a palavra começa com a resposta. Neemias começa a orar a palavra. Ele começa a lembrar a Deus daquilo que Deus falou. Senhor, lembra e fala, quando lá disse, quem disse isso? Moisés disse, olha, vocês vão se desviar, e aí vocês vão sair para um lugar, vão ser escravos, mas vocês vão clamar e eu vou trazer de volta. Salomão disse, lá em Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ele começa a lembrar esses textos que foram escritos antes dele. Ele vai orando para Deus a palavra. E aí ele vai na presença do rei. Sabe o que acontece? O rei fala, cara, você está triste. Você nunca, olha que coisa. Gente, você olhar para uma pessoa e ver que ela está triste, você nunca, e olha só o testemunho desse homem, você nunca apareceu triste aqui, rapaz. O que está acontecendo com você? A Bíblia diz que quando o rei perguntou isso, ele diz, eu temi muito, e eu orei a Deus. Então eu imagino, ele não saiu, dá licença, o senhor me fez essa pergunta, espera aí. Jesus, ele me perguntou, me ajuda. Não, é na presença. O camarada perguntou para ele, ele já orou e falou, Senhor Jesus, olha aí, eu orei para o Senhor e agora me ajuda, me ajuda. Então, rei, deixa eu falar para você. Como eu não podia estar triste, se a cidade, presta atenção, desenha mentalmente o que eu vou te falar. A cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída. Se ele falasse, Jerusalém, a cidade do Deus glorioso, onde tem a presença de Deus Todo-Poderoso, infalível, foi destruído, o cara fala, problema seu. Quando ele usa essa imagem, olha, o meu papai, os nossos pais que morreram, a cidade onde eles estão enterrados está detonada. O cara olha para ele e fala assim, o que você está querendo que eu faça? Aí ele diz, eu orei de novo. Eu falei, então, se for teu agrado, majestade, o senhor podia me mandar lá. Ah, é? Então, você não podia mandar umas madeiras para a gente fazer as coisas lá? Vai. E aí ele vai.
Por quê? Ele achou graça. Por quê? Porque ele orou a palavra. Ele orou a promessa. Ele sabia que Deus tinha um compromisso, porque ele disse na palavra. Então, quando eu e você oramos a palavra, ele responde, porque é da vontade dele. Ai, Senhor, eu quero andar na tua presença, Pai. Quando você está falando isso, é da vontade dele ter um relacionamento com você. Então, ele te ouve. Agora, quando você falar isso para ele, você começar a andar, as coisas vão apertar, eu não vou te iludir. Por quê? Porque você está no caminho certo. E quando você vai no caminho certo, existe oposição. Não liga para a oposição. É o que o AP domingo estava demais. Eu saí para fazer uma prova e eu não peguei ele dançando aqui. O homem estava, nem dos baianos lá, porreta. Gente, não estou nem aí, né? Ele falou, né? Isso aí com o diabo, não estou nem aí. Estou nem aí. Por quê? Maior é o que está em nós, se Deus é por nós. No seu dia a dia, você lembra disso? Desculpa, não precisa responder. Você lembra disso? Quando o negócio aperta, você lembra disso? Você fala, se Deus é por nós. Você lembra disso? Por que você não fala para Deus, Senhor, está apertado? Matou, a palavra diz que o Senhor é por mim, quem vai ser contra mim? Quando você fala isso para Deus, Deus olha e fala, olha, ele lembrou, é verdade, eu falei. Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. É o que a Bíblia diz, ele vela. O que é velar, irmãos? Velar, velório. Já foi no velório? O que é um velório? Alguém tomando conta no morto, porque o morto, eu e você, nós estamos mortos. Morto onde você coloca, ele fica. Ou você já viu você colocar um morto lá no velório e dizer, não quero aqui não, eu quero na capela mais bonita lá. Já viram alguém fazer isso? Não, morto está morto. Morto, se põe de barriga para cima, ele fica. Barriga para baixo, ele fica. De lado, ele fica. Certo? Por que tem o velório? Para tomar conta. Você sabia que antigamente não tinha o velório, deixava o corpo lá. Quando voltava, roubava os dentes de ouro. Roubava tudo. Os caras roubavam. Então fica velando. O que é velar? Toma conta. Toma conta, velório. No Brasil tem velório. Tem país que velório, eles nem imaginam. Como você sai esse negócio de ficar todo mundo lá encostado olhando? Para eles não. Para ele morreu, coloca numa barraca lá, taca fogo, acabou. Então, é nosso, é cultural. Velório, toma conta. Deus vela por sua palavra. O que ele está dizendo? Eu fico olhando. Quando alguém fala a minha palavra, eu, opa, eu falei esse negócio aí, eu falei. Eu disse, é minha, é promessa. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, a partir de agora, jovem, começa a orar a palavra. Porque você vai romper limite. Porque aqui na palavra está escrito aquilo que você precisa. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros. Está em 1 Pedro, não me lembro, está na Bíblia, mas eu vou ler. 1 Pedro, e a gente termina aqui porque já é 10 horas, eu saí daqui quase 1 hora da manhã ontem, preciso dormir com a minha baiana. Rapaz, a mulher é bonita, é cheirosa. Cadê, hein? Hoje eu apanho. Ela fala assim, mas você precisa falar isso? Precisava. Depois eu apanho. Cadê, hein? Não é na primeira, eu acho que é na segunda. Calma lá, não chega lá. Tá lá. 2 Pedro 1:3. Viste que com o seu divino poder nos deu tudo. Tudo deixa alguma coisa de fora? O que diz respeito à vida, quem está vivo aí? Porque você está morto para Cristo, mas em Cristo você está vivo. A vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então o poder de Deus, ele é o suficiente para você. Você precisa de mais? Você precisa de mais? O amor de Cristo nos... 2 Coríntios 5,14. E agora eu termino de vez. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo
O que é constrangimento? Ah, fiquei constrangido. Ficou com vergonha, mas esse constrangimento nos constrange, não tem esse sentido. Tem o sentido de empurrar, apertar, constranger, apertar. O amor de Cristo nos constrange, deixa a gente desconfortável, julgando nós assim. Como que ele constrange? Fazendo esse julgamento. Que se um morreu por todos, logo, que bom que você está morto, querido. Que bom que você entendeu. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo, 15, olha que lindo. Você vai orar isso para Deus. E ele morreu por todos. Para quê? Propósito. Para quê? Propósito. Para quê? Propósito. Para quê? Propósito. Quando você só lê a sua Bíblia e você vê para quê, você vai entender sempre que é propósito. Para quê? Os que vivem não vivam, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem aí algum propósito de vida? Você não tem, você aprendeu hoje. Você está morto. Não viva mais para você mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Eu te garanto que se você viver para ele, meu irmão, não vai ter vida melhor do que a tua. Com um monte de perrengue, meu irmão, mas vai ser bom demais. Olha, irmãos, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho experimentado, eu não estou falando para você de algo que alguém me contou. Tenho entrado na lixa. Sabe o que é lixa? Na lixa. Mas como tem sido bom, irmãos. Os melhores anos da minha vida. Os melhores anos da minha vida. Porque eu entendi que eu não tenho que viver para mim mesmo. Porque Ele me amou tanto. Deus me amou tanto. Que Ele deu o único filho dele. E o filho dele, quando veio no mundo, ele não estava com medo de morrer, irmãos. Quando ele fala, me aparta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele não estava com medo de morrer, não, irmãos. Ele ia ficar separado do Pai pela primeira vez na história da eternidade. Era o que Jesus estava sentindo, era o peso. E o Pai responde para ele o quê? Filho, não vai dar para pular essa parte. Você entende isso, irmão? Esse amor não te deixa constrangido. Não vai dar para pular essa parte, filho. Você vai ter que morrer. Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo. Irmãos, Deus se agradou de ver Jesus Cristo morrendo. Por que Ele fez isso, querido? Por mim e por você. Porque Ele fala, quando Ele vai olhar o resultado, Ele vai se alegrar. Você é o resultado. Irmãos, em João, no capítulo 15, se eu não me engano, você sabia que Jesus ora por você? Ele fala assim, não ora apenas por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você estava na boca de Jesus. Você estava na boca de Jesus. Um pouco antes de morrer, ele fala, ele ora. Pai, eu não oro apenas por esses. Quem são esses? Os discípulos que estavam com ele. Eu oro também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Jesus intercedeu por mim e por você. Ele foi um intercessor. E o que é um intercessor? Aquele que entrevista a Deus para saber a vontade dele. Jesus sabia, eu só faço aquilo que o meu Pai me manda. Fica de pé, querido. Marta, dá um sol para mim, querido. Dá um sol. Sol maior. Sol. Eu não conheço outra canção. Está baixo, né? Qual que é? Lá menor? Então dá um lá que fica melhorzinho. Eu não
coração. Eu não vou chamar você aqui na frente para a gente orar por você, porque essa palavra que foi ministrada nessa noite, você precisa saber, considerar e apresentar-se. É atitude, irmãos. São 3 atitudes que você vai ter. Então eu vou orar por você. Meu Deus e Pai, eu oro por meu irmão, eu oro por mim também. A mesma oração que Paulo fez. Que o Senhor abra os olhos do entendimento do teu povo, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do seu amor, que excede todo entendimento, para que nós compreendamos que o Senhor incluiu a gente na sua morte e ressurreição, que nós morremos contigo e nós ressuscitamos contigo também, e que agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, não podemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Abre os olhos do entendimento, meu Pai. Não é uma emoção, não é um arrepio, é algo, Senhor, que vai viver e vai durar para a vida inteira, que vai ser o fundamento da nossa vida. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é uma pessoa. A tua palavra é uma pessoa. A tua palavra é Jesus. Tu és a palavra viva. Tu és a palavra viva. Obrigado, Senhor.